Galera, dá um oi aí para a turma do YouTube. A gente está começando a gravar os cultos, não os cultos do Bola, porque o Bola tem um canal no YouTube e você vai acessar todos os cultos lá. Mas a gente vai gravar algumas palavras para deixar como devocional para todo mundo. Então a gente vai começar assim. Você vai escutar aqui na célula a palavra hoje junto com a gente. E é uma alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Vamos abrir a palavra em Deuteronômio capítulo 11. Sempre uma novidade, né? A gente sempre inventa uma coisa, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, bênção para a tua vida, bênção para a tua vida, e a gente vai estar aí nesse tempo novo. Deuteronômio 11, 18. Tá ótimo assim. Não foi que minha Bíblia estava ali, né? Ah, mas tudo bem. Diz assim: pondes essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atalazei por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las-eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Escrevá-las-eis nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor com juramento prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para o homem. Deus, ele se revela para nós de três maneiras visíveis, de três maneiras tangíveis. A primeira é através da criação. A Bíblia fala em Romanos que a criação, ela demonstra o poder e a sabedoria de Deus, e a graça de Deus e o amor de Deus. Ela revela a Deus. Por isso os homens são indesculpáveis ao dizer que ele não existe. Então, a existência de Deus é comprovada através da criação. Mas, para que o homem possa ter uma relação com ele, ele determinou que haveria uma outra forma de revelação, que é a palavra de Deus, o Logos de Deus. Essa palavra de Deus ele deixou escrita desde que Deus tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Antes, a história do povo de Deus, desde Abraão, foi contada, e até desde Adão, foi contada de pai para filho, através de oratória, através da verbalização. A gente chama isso de tradição oral. Então, pela tradição oral, Adão contou para Sete, que contou para os seus filhos Sem, Cã e Jafé, que contou para os seus netos, e foi passando de geração em geração a história do povo desde a sua criação. Por isso nós temos a Bíblia lá escrita em Gênesis, né? Na verdade, quem compilou, segundo os teólogos, foram Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, esse livro que nós vimos aqui, é o último livro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. E ele é o segundo discurso. E aqui Moisés estava falando para os judeus, num dos seus discursos, no último discurso que ele deu para toda a nação, falando sobre o Shema, que é ouve. Essa palavra em hebraico quer dizer ouve. E ele estava dizendo: olha, vocês vão pegar a palavra e vocês vão gravar ela no vosso coração, vocês vão viscerar ela. Por quê? Porque é por causa dela que vocês vão conhecer a Deus. Então, a outra forma de revelação de Deus ao homem é através da palavra. E nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, escrita depois da vinda de Jesus, que é a terceira forma de revelação de Deus para o homem. Por quê? Porque a natureza e a palavra ficaria ainda limitado nessa revelação. Então, para que Deus pudesse conhecer todo o seu amor e toda a sua graça, Deus enviou Jesus Cristo por nós. E ele é Deus encarnado, né? Seu C.S. Lewis diz que o Filho do Homem, aliás, que Jesus se tornou o Filho do Homem, né, para que o homem pudesse conhecer o Filho de Deus. Então, a revelação de Deus, a terceira maneira de Deus se revelar para o homem é através de Jesus. O amor de Deus, a graça de Deus é revelada através de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 17 e 18, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então a palavra, ele é o grande norteador das nossas vidas, é ela que nos dá a direção, é ela que faz a restauração, é ela que mostra a promessa de Deus, e mais importante do que isso, é ela que coloca-nos a par de quem Deus é.
Porque a nossa fé, ela é pautada em duas coisas principais: quem Deus é e nas suas promessas. Nós temos que confiar em Deus pelo seu caráter, que é imutável, e pela sua palavra, que contida nela estão as suas promessas, que também são imutáveis. Então, o Salmo 119, versículo 111, vocês podem abrir, e aí alguém lê para mim. Salmo 119, verso 111. Salmo 119, verso 11. Lê bem alto, o Fomento. O que é que diz? Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque constituem o prazer do meu coração. Então a palavra de Deus, ela nos dá alegria, ela nos mostra o reino de Deus, ela nos mostra a graça de Deus, ela nos mostra a misericórdia de Deus, e ela também nos mostra a justiça de Deus. E por que essa palavra tem que estar no nosso coração? O primeiro grande motivo é que ela muda as nossas vidas. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus capítulo 13, versículo 23. A Bíblia diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O nosso grande e querido amigo Charles Spurgeon, que já está no céu, e essa semana eu e o Freitas ouvimos uma pregação dele, ele diz que a nossa fé, ela é constituída de 3 elementos: entendimento, aceitação e confiança. Porque ninguém pode acreditar em algo que não entende. Então, a gente precisa entender a palavra, a gente precisa saber o que ela diz, a gente precisa esmiuçá-la, e a gente precisa saber o que Deus escreveu e deixou para nós como direção para as nossas vidas, e nós temos que ter um entendimento disso. As Escrituras, elas explicam as próprias Escrituras, Denis. E o que isso quer dizer? Que na própria palavra você encontra a explicação dela. Então você tem que entender a palavra, você tem que escutá-la. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir da mensagem da palavra de Deus. A segunda coisa, o segundo elemento é a concordância, é a aceitação. Eu tenho que aceitar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Uma vez me disseram, né, e já ouvi isso várias vezes: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: é claro, eu nunca vi uma minhoca escrever qualquer coisa que seja, um passarinho, nem um pé de árvore. Qualquer coisa que exista foi escrita por homens. E a Bíblia diz, a própria palavra diz que ela foi inspirada por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então eu não posso acreditar nas partes da Bíblia que me atraem, que me agradam, que me favorecem. Eu tenho que acreditar nela de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque se eu não acredito numa parte dela, eu não vou acreditar em nenhuma outra parte. Ou eu vou começar a criar dúvidas em tudo aquilo que é diferente daquilo que eu quero. Então a gente tem que aceitá-la como palavra de Deus. Mas também a gente precisa confiar que ela vai fazer o que ela diz que faz. A gente precisa confiar. Porque só entender e só concordar não muda as nossas vidas, não transforma as nossas vidas. Para que haja de fato uma transformação, a gente precisa confiar. A gente precisa saber que essa palavra vai nos tornar como Jesus é. Porque esse é o objetivo da palavra. Lá em Efésios capítulo 4, verso 9 em diante, diz, o apóstolo Paulo fala que Deus deu dons aos homens, e Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, evangelistas e pastores, para que a gente possa alcançar a estatura de varão perfeito, para que a gente possa alcançar a perfeita varonilidade, como foi em Cristo Jesus, como é em Cristo Jesus. Então a gente tem que confiar nessa palavra e nos estribar em todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes nela. Então ela muda as nossas vidas, porque aqui a palavra em Mateus fala que quando ela encontra um coração pronto para recebê-la, ela cresce e dá fruto.
Não existe cristão sem fruto. Não existe quem é de Cristo, que nasceu de novo, que tem a palavra guardada em seu coração, que não tenha frutos de arrependimento, que não tenha boas obras, que não tenha um caráter alibado, que não tenha fé, que não tenha transformação de vida e que não tenha Jesus como seu Senhor e o segue. Porque isso são características primordiais de quem guarda a palavra no seu coração. No mesmo Salmo 119 diz assim: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso a palavra tem que ser entesourada no nosso coração. Ela não é qualquer coisa. Ela não é que nem um livro qualquer. Ela não é um livro que alguém escreveu de uma religião. Ela é mais do que isso. Ela é o Logos, é o rema de Deus para as nossas vidas. É sobre ela que tudo existe. É sobre ela que a nossa fé existe. É sobre ela que a nossa salvação existe. Amém? A segunda grande função da palavra é que ela torna útil a nossa existência. A palavra, ela dá sentido para as nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 1:25. Tiago, capítulo 1, verso 25. Vou botar meu cabeção aqui na frente da lâmpada, para a galera do YouTube não ficar agoniado com um brilho no... Você ficou agoniado até agora, mas agora está melhor, tá vendo? Estão vendo a risada da galera também. Eu acho que o som do grilo vocês escutam, né? A cachoeira. A cachoeira, olha só, hein? Melhorou muito, hein? E outra, você não precisa ficar para lá e para cá, que nem eu andava lá na igreja, né? Agora você fica... Eu fico paradinho. Tiago 1:25. É verdade, também não tem os pernilongos. Para quem não passou o repelente, que nem o Michael aqui, né? Tiago 1:25 diz assim: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Tiago, ele começa falando muito sobre essa questão entre a fé e as obras, e ele não está colocando aqui uma antagonia, ele não está colocando uma controvérsia entre fé e obras. Na verdade, o que ele está fazendo é colocando que sem as obras, a fé é só raciocínio. E sem a fé, as obras não te levam para a salvação. Por isso que ele diz que quando nós atentamos bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela nós perseveramos, não sendo ouvintes esquecidos, mas frutuosos, seremos bem-aventurados no que fizermos. Por quê? Porque é a palavra que nos dá a direção para que nós possamos ser aquilo que Deus sonhou que nós seríamos. É a palavra que faz você praticar as obras de Deus. Em qualquer lugar que você está, você não tem que praticar as obras de Deus dentro das quatro paredes, dentro dos templos. A obra de Deus é praticada no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você vai. A obra de Deus, ela é praticada quando você está no teu lazer. A obra de Deus, ela é praticada quando você está com os teus familiares. A obra de Deus é praticada quando você está até com quem te aborrece. No trânsito. É ali que você demonstra quem você é. É ali que você, de fato, mostra a diferença que faz aquele que serve para aquele que não serve a Deus. Quando você vai, por exemplo, fazer uma reclamação, quando você vai, por exemplo, num certo lugar e você tem que discutir alguma coisa, ao invés de você xingar, falar palavra e mandar a pessoa, né, tomate cru e coisa parecida, você não faz isso, você conversa com ela que nem gente, tratando ela com educação, com respeito. Quando você encontra uma pessoa que precisa de ajuda, você estende a sua mão. Quando você encontra alguém que precisa de uma oração, você ora, independente de onde esteja. É muito esquisito, mas eu fazia sauna num clube aqui na minha cidade, aqui em Blumenau, lá na Hering, e tinha dia que eu orava com as pessoas que estavam lá dentro da sauna, né, os homens que estavam lá. E às vezes ele estava lá de cueca e eu estava orando pela pessoa ali no meio da sauna. É esquisito, mas não tem limite para onde a gente vai fazer o bem, aonde a gente vai viver a obra de Deus, né? Então a gente tem que entender que não é só para a gente achar bonita a palavra ou para a gente ser um papagaio de palavra.
Tem gente que conhece um monte de palavra, conhece um monte de versículo, e vomita esse monte de versículo, mas não coloca nada em prática, isso não tem menor valia. Deus não te chamou para ser teólogo, Deus te chamou para ser filho, para ser embaixador, para ser servo. A teologia te auxilia a você fazer a obra de Deus, mas ela não é tudo. Conheço um monte de teólogo que nem crente é ainda, e precisa se converter, ou não vai se converter, isso quem sabe é Deus, né? Mas a palavra dá existência para nossas vidas. Terceira coisa que a palavra faz, e uma coisa que é necessária hoje, nisso que a gente precisa muito aqui no nosso tempo, ela conecta gerações. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Malaquias 4, 4. Olha como é profético esse texto de Malaquias. Diz assim, ó: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Olha que o Malaquias, ele começa falando da lei, das ordenanças, dos estatutos, e depois ele diz que enviaria o profeta Elias. Esse profeta Elias era o espírito que estava sobre Elias. O Elias foi um profeta tremendo, alguém que efetivamente cumpriu a vontade de Deus, e elucidou a vontade de Deus para Israel naqueles dias. Esse profeta Elias, na verdade, é uma tipificação de Jesus Cristo. Então, nos últimos dias, ele enviaria o Espírito que estava sobre Elias, e é o Espírito Santo que está sobre nós hoje, que ele faria com que os nossos corações se convertessem uns aos outros, porque é pela palavra que nós conseguimos de novo voltar para Deus e voltar um para o outro. Jesus, ele resumiu a lei e os profetas em duas grandes ordenanças. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso é aquilo que vai fazer com que os corações se convertam um para com o outro. E a gente hoje vê uma discrepância gigante de gerações. As pessoas não conseguem mais se entender. E a palavra, ele é um norte que faz com que a gente possa reconciliar, tanto com Deus e também um com o outro. E por fim, né, o último ponto que eu queria ver é que ela, deixa eu só olhar aqui, ela nos acompanha por onde nós vamos. A palavra de Deus, ela está no nosso coração. Tem um texto da palavra que diz que esta palavra não está longe de vós e nem longe da sua boca. Ela está no vosso coração, ela está pertinha da gente. Olha o que diz Isaías 30, 20. Abre aí. Isaías capítulo 30, versículo 20. Isaías 30, verso 20 e 21. Eu só não estou pedindo para vocês ler, senão a galera aqui do YouTube não vai escutar. Eu nem sei se eles vão escutar, né? A gente está fazendo um teste hoje, né, ô Michael? Mas eu acho que vão escutar, não vão? Vão. Então tá bom. Diz assim, ó: embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, antes os teus olhos os verão, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então essa profecia de Isaías tem a ver conosco, tem a ver com a função do Espírito Santo que Jesus falou lá em João capítulo 14, 15 e 16. Ele diz que eis que vos envio o Consolador, e ele vos lembrará de todas as coisas e vos ensinará todas as coisas. Hã? O Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos. É ele que faz com que hoje a gente possa
quando a gente desvia para a direita, para a esquerda, escutar a palavra, ela guardada no nosso coração, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Por isso, voltando lá para Deuteronômio e para os Salmos, a gente tem que entender que a palavra, ela tem que estar dentro do coração, porque é ali que ela vai produzir frutos. Se ela encontra um coração quebrantado, ela vai produzir frutos. Não adianta a gente guardar ela só na mente. Não adianta a gente guardar ela só como referência no nosso cérebro, na nossa parte cognitiva. Ela tem que ser vivificada pelo Espírito, e para isso ela precisa estar no nosso coração, ela precisa ser vivida. É na palavra que a gente vive. A nossa fé, ela não é pautada em emoções e nem pautada simplesmente numa religião. Ela é pautada na palavra de Deus. Se a religião se distancia da palavra, nós não podemos nos distanciar da palavra. Podemos nos distanciar da religião. Eu penso que nós todos sabemos que durante a Idade Média, a Idade das Trevas, a igreja e a palavra se distanciaram um monte. Durante 1000 anos, desde 400 até 1500, especificamente no dia da Reforma, a igreja e a palavra, eles andaram distantes. Por quê? Porque abandonaram a palavra, constituíram para si mesmos cisternas rotas que não retêm água, e abandonaram a fonte de águas vivas, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus encarnado. E o que eles fizeram? Colocaram dogmas, tradições e coisas que não tinham nada a ver com a própria palavra de Deus. Na palavra estava escrito que eles não deveriam fazer, e eles faziam. E hoje em dia, mesmo no meio do evangelho, mesmo no meio das igrejas evangélicas, mesmo no meio do protestantismo, a religião está se afastando da palavra. E a gente não pode aceitar isso para as nossas vidas, porque você não precisa de uma religião, mas você depende diretamente da palavra de Deus. Ela é o fundamento para a tua vida. Por isso que se a tua religião estiver te afastando da palavra de Deus, te afasta da tua religião. Porque é melhor você ficar com a palavra do que com a religião. A religião não vai fazer você viver os frutos e viver os sonhos de Deus e ser útil, e nem vai transformar a tua vida, e nem vai trazer conversão para o teu coração, e nem vai trazer harmonia para a tua vida, e nem vai fazer você glorificar a Deus. Mas a palavra vai. Que Deus nos abençoe, e que Deus te abençoe, para que tu possas guardar a palavra no teu coração, ensinar essa palavra no caminho que você andar, para os teus filhos, para os teus amigos, para os teus irmãos, aonde quer que você for, que você seja uma carta escrita, não com tinta, mas com sangue, não em tábuas de madeira, mas na tua própria vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e você também. Fica com a gente, fica ligado. Amém.